Hora da entrevista. Muito bem, a gente já segue com a nossa próxima entrevista do dia. Rê, tá correndo um pouquinho aqui que eu tô tentando me adaptar no novo horário aqui. Nosso programa diminuiu 1 hora, então já sabe, né? Tô tentando aqui usar aqui, otimizar o tempo, né? Que é importante, né? Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o medo de fracassar, o que é, do que se alimenta e como lidar com isso. Você já sabe que temos encontro marcado aqui na segunda-feira com a Cris Plácida e hoje para refletir sobre esse tema. Cris, bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia. Nós não ouvimos seu bom dia. Bom dia, minha flor. Bom dia, agora sim. Deu? Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, né? Cris, vamos direto ao assunto, vamos né? Lá. Vamos falar assim, qual é que é a origem do medo de fracassar? A origem do medo é da nossa infância, né? De repente a gente teve pais muito críticos, muito severos, muito exigentes. E aí eu não estou dizendo para o papai e a mamãe não cobrarem dos filhos, não é isso. Mas é que muitas vezes o papai e a mamãe, eles só reparam quando o filho erra. Né? Eles não fazem os pequenos elogios, porque quando você estabelece um parâmetro excessivamente alto para o seu filho, porque nós tendemos a pensar que os nossos filhos são gênios, né? É verdade. E, na verdade, cada um tem uma genialidade diferente. Isso é que é tão bonito. De repente, o meu filho é excelente em matemática e a minha filha é excelente em oratória. E um outro tem uma inteligência mais artística, né? Está voltado mais para a cultura. Então, eu preciso observar qual é a inteligência do meu filho. Então, a partir daí, sim, eu estabelecer os parâmetros, eu fazer as cobranças necessárias para que ele evolua. Mas o excesso de cobrança vai fazer com que eu crie parâmetros que muitas vezes não podem ser realizados. Então, essa é uma das origens, né, desse medo de fracassar. A outra origem é quando a gente fracassa mesmo. E, de repente, vem aí um trauma muito grande. Eu passei por uma dificuldade muito severa e aquilo me deixou em choque. E sempre que eu me deparo com situação semelhante, eu paraliso, eu não consigo avançar. Então, o medo ele pode ter várias origens. E ele também pode ser imaginário, né, Rejane? Também, né? Porque existe o medo real, que é aquele medo onde realmente existiu fatores externos que provocaram a sua existência, ou simplesmente imaginários. Eu me comparo demais ao outro e aí acabo não conseguindo realizar. O medo ele é importante, a gente já falou isso aqui e eu volto a frisar, o medo ele é importante. Ele é aquele dispositivo de alerta, né? Eu preciso lutar ou eu preciso fugir? Então, nesse momento, ele está ali colocando o teu corpo numa situação de decisão para que você sobreviva. Ou seja, o bom dela ter falado isso é o seguinte, porque aí a gente compreende que todos nós sentimos medo. Normal. Todos nós, é natural, né, do ser humano sentir medo, né? Isso. A questão é quando esse medo nos paralisa, e é sobre isso que a gente está trazendo aqui, essa reflexão, né, Cris? Fala pra gente aqui, quais são os sinais típicos do medo de fracassar? Porque cada pessoa, né, tem seus comportamentos, não é? Isso. Eu tô sempre preocupada com a opinião dos outros, com os julgamentos. O tempo inteiro, quando eu vou decidir alguma coisa, eu me preocupo primeiro com o que os outros vão pensar, do que se eu realmente quero aquilo ou não. Sério? Esse é um sinal, né, bem gritante, digamos assim. Existe também o questionamento sobre as nossas habilidades. Eu estou o tempo inteiro questionando se eu sou capaz. Eu estou o tempo inteiro diminuindo as minhas competências. E eu estou sempre desistindo de alguma coisa, né? Eu começo um programa fitness, vamos dizer assim. Quero ficar com um corpo bacana, melhorar a saúde. E aí, junto ali uma turma, ou vou sozinho mesmo, mas eu começo a olhar para o coleguinha e o coleguinha conseguiu resultados aparentemente mais rápidos que o meu. Então, eu digo, ele conseguiu melhorar muito, eu não consegui melhorar nada. Então, eu vou desistir. Não é para mim.
Eu vou fazer um concurso, eu não passei no primeiro, aí eu não tento o segundo. Então, eu estou sempre desistindo de avançar. Por quê? Porque aquele pequeno fracasso ou aquele resultado que eu não gostei me impedem de continuar. Ou seja, né, ele vive nesse vai e vem, né? De inicia e para, inicia os seus projetos, exatamente. Né? E do que se alimenta esse medo? Do que será? Nós temos sabotadores internos, Rejane. A gente precisa marcar um papo sobre eles, exatamente. Tá? Mas os nossos sabotadores internos, existem alguns que colaboram para alimentar esse medo. Um deles é o perfeccionismo. Ah, não, mas é legal ser perfeccionista, faz tudo lindo, maravilhoso. Hello, cara pálida, quem é perfeito neste mundo? Ninguém. Exatamente. Não há perfeição, existe processo de excelência, que é um avanço um pouquinho de cada vez. Agora, perfeição jamais existirá, porque de repente eu cheguei num patamar que é excelente para mim, mas que outro já conseguiu avançar mais do que eu. Opa, então eu posso tentar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. E o perfeccionismo, ele alimenta, né, esse medo, porque eu estou sempre achando que eu só vou fazer quando estiver perfeito. Outro, o crítico. Eu estou sempre criticando os meus próprios resultados. E eu estou sempre também criticando os outros. Porque quando eu critico os outros, eu estou me espelhando, não é assim, Rejane? Aquilo que te incomoda é o teu calo, bebê. Aproveita que você percebe que incomoda e vai lá. Doeu! É contigo. Resolva. Não é com o coleguinha, é com você. E a baixa estima também, Rejane. Quando a gente se olha no espelho e não gosta do que vê e do que tem, né? Aí a gente também alimenta esse pensamento de que nós não podemos e que nós não somos capazes. E tudo que a gente pensa em fazer, em empreender, em mudar e melhorar, a gente se sente incapaz para e acaba não realizando. E aí a gente já entra na próxima pergunta sobre as consequências desse medo de fracassar. As consequências, elas são sofridas, né, Rejane? Porque, assim, uma pessoa que vive olhando apenas para o fracasso, olha que infelicidade é essa. Eu consigo enxergar primeiro o erro, primeiro a falha, primeiro a dificuldade. Caraca, como deve doer viver nesse ciclo vicioso, né, de impotência e de incapacidade. Então, isso já mostra pra gente que eu vou ficando um ser humano cada vez mais frágil, cada vez mais amargo, mais difícil de relacionamento. Eu posso desenvolver patologias como síndrome do pânico, né? Existem estudos que apontam, Rejane, que eu posso, inclusive, desenvolver anorexia e bulimia por conta desse medo excessivo. Olha como é difícil, né? E aí também existem as consequências de imediato no nosso corpo. A nossa fisiologia, ela vai responder. Você vai ter um taquicardia, você vai ter uma palpitação, uma falta de ar, você vai sentir a boca seca, né? Então, existem sintomas físicos imediatos ali também que vão impedir até você de ter um raciocínio mais claro sobre a situação. Então, são inúmeras as consequências disso e a maioria são negativas. A gente está falando aqui de excesso de medo, tá, gente? Daquele medo que dificulta a nossa vida, porque, volto a frisar, o medo ele é importante na medida certa. Estamos falando desse medo que paralisa ao ponto de que a gente não consiga dar continuidade aos nossos projetos, nossos sonhos, por medo mesmo. Exatamente. Né? Então, vamos falar para aquelas dicas, vamos falar das dicas, né? Que é o mais importante. A gente sempre está trazendo aqui esses temas que são coisas que nós vivemos, não é? Não é algo de outro mundo, não, gente. Não. São coisas nossas, né? Eu tenho medo, você tem medo, mas a questão é, quando esse medo de fracassar nos impossibilita de buscar a realização dos nossos sonhos, aí está na hora de buscar ajuda. Já pensou a gente chegar aos 50, 60, 70 e dizer assim, caraca, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz, não é verdade? Por medo. Por medo. Exatamente. Né? Então, assim, vamos lá. Vamos lá. Compare-se apenas a você mesmo. Primeira dica.
ficar se comparando com o resultado do outro, medindo a sua vida pela régua do outro, é insano. Porque você não sabe o preço que o outro pagou para chegar até ali. Exatamente. Talvez você não esteja disposta a pagar o preço, não é? Verdade. Então, compare-se apenas a você mesmo. Transforme o complexo em simples. É muito difícil passar para a medicina? Então, eu vou fragmentar. Eu preciso estudar 2 anos para medicina. Beleza, eu vou estudar 2 anos, mas para chegar nos 2 anos eu não preciso estudar a primeira semana? Sim, o primeiro dia? O primeiro dia? Sim. Né? Então, fragmenta esse bicho-papão que está aí na tua frente em pequenos pedaços, fatia ele e vai conseguindo e conquistando um pouquinho a cada vez. Alimente pensamentos positivos. A mesma energia que você gasta pensando no negativo, você vai gastar pensando no positivo. O que vai mudar o resultado, né? Completamente. Registre suas conquistas e releia com frequência. Nós tendemos, a nossa memória preserva muitas coisas ruins que aconteceram. Porque muito maior, né? Dói, né? Dói. É verdade. Então, se dói, fica lá um registro, né, emocional e físico também. Então, registre no seu caderninho. Lembra do nosso caderninho? Registra aí no caderninho tudo de positivo que eu consegui. E vez ou outra, dá uma passadinha lá e diz, olha, eu consegui isso. Exatamente. Eu sou competente, eu sou capaz. E assim a gente vai educando a mente a olhar as coisas positivas. Exato. Ao errar, faça uma análise. Por que houve o erro? Fui eu quem errei ou foi o cenário que não estava propício, né, para aquela realização? Porque em todo movimento existem vários elementos envolvidos. E um desses elementos é você não controla tudo. Então, muitas vezes, o fracasso aconteceu, o erro aconteceu por uma questão de cenário, de contingência, de outros elementos que não foram você. E aí, quando você faz essa análise, você consegue enxergar a maneira como irá realizar da próxima vez. Aprimore suas potencialidades. Mas, Cris, eu não tenho que diminuir as minhas fragilidades? Não. Quando você maximiza aquilo que você tem de positivo, você se torna mais forte naquilo. E aquilo, ele vai fazer com que você desperte para melhorar outros quesitos. Mudou o foco, né? Muda o foco. Parei de olhar para o negativo, passei a olhar para o positivo e melhorar o positivo. Eu acredito que eu consiga me comunicar bem com as pessoas, né? Não é algo da minha natureza, é algo que eu precisei trabalhar. E aí, o que eu fiz esse ano? Eu preciso melhorar ainda mais a minha comunicação, a minha oratória e o meu network. O que eu fui fazer? Um curso de oratória. Mas Cristo precisa? Preciso. Eu preciso melhorar aquilo que eu tenho. E eu sei que hoje o mundo mudou bastante. Existem técnicas melhores, técnicas mais aprimoradas. Então, eu vou lá aprender o novo. Eu vou lá errar para poder fazer melhor da próxima vez. E celebre as conquistas. Quando nós celebramos aquilo que nós conseguimos realizar com sucesso, nós vamos registrar o positivo. O quanto é gostoso ganhar, porque normalmente a gente não acerta, a gente não aprende com os acertos. Porque você acerta e você só continua fazendo a mesma coisa porque você sabe que vai dar certo, né? E aí, só que se você não celebra, se você não diz, uhul, consegui, né? Parabéns para mim, você não registrou ali o quanto você é capaz, o quanto você tem potencialidade para muito mais. Ótimo, obrigada. Eu Obrigada pelas agradeço. dicas de hoje. Quantas orientações importantíssimas, né? Sim. Só lembrando que às vezes tem questões que a gente não consegue resolver sozinho, né? Não. Cris, busca ajuda. Sempre. Seja na formação profissional, seja com a ajuda, né, de profissionais da área de saúde. Isso. É a gente se olhar, né? Ver o que a gente tem de melhor e também ver as coisas que a gente precisa melhorar. Precisamos ser gentis conosco. Exatamente. Né? E aí eu quero deixar uma frase aqui de William Brown, que ele diz que o fracasso é um evento, não uma pessoa. Perfeito.
Façamos uma linda semana. Obrigada, Cris Plácida. Uma ótima semana para você. Até a semana que vem. Obrigada, beijo. 9h32. Conversamos aqui com a Cris Plácida, ela que é coach, consultora, claro, analista comportamental, trazendo reflexão sobre o medo de fracassar e, claro, trazendo dicas importantíssimas para o nosso crescimento pessoal e profissional. A gente faz uma pausa para o nosso apoio cultural. Já já a gente volta.